Nós voltamos aqui no espaço online pelo www.jp.com.br falando sobre a felicidade. O nosso entrevistado hoje é o psicólogo consultor, o Dalto Rotem. Você pode, inclusive, conhecer um pouco do trabalho dele através do site que está aí na sua tela. Você pode fazer contato, tirar suas dúvidas e, inclusive, mandar um e-mail, conversar também com o Dalto. Eu queria, Dalto, falar um pouquinho agora em relação à questão das empresas. A gente falou no bloco anterior muito sobre a pessoa de maneira individual. Queria falar um pouco sobre as empresas. A gente ouve muito isso, né? Quer dizer, o ambiente do trabalho está contaminado, as pessoas estão cansadas, a empresa não sei o quê. Isso é possível de ser modificado com essas técnicas, buscando tornar mais humano o ambiente do trabalho? O que vem sendo estudado e o que vem funcionando hoje em dia nessa área? Olha, é possível, sim, Leandro. Existem conhecimentos hoje suficientes para que você possa desenvolver aquilo que nós chamamos de uma empresa psicologicamente saudável. Inclusive, esse já é um concurso que há nos Estados Unidos já há alguns anos, 12, 13 anos, onde você tem algumas práticas que levam ao desenvolvimento de uma empresa, de um ambiente de trabalho psicologicamente saudável. Então, esse conceito, ele está disponível e existem ações que as empresas podem fazer de maneira a tornar esse ambiente propício ao desenvolvimento, e cada vez mais elas estão se preocupando com isso, porque sabem que sem isso elas não sobreviverão. A gente consegue dar alguns exemplos, Otto? Quer dizer, o que é muito comum e que facilmente se modifica e que torna o ambiente, por exemplo, melhor? Por exemplo, uma das práticas é você permitir que as pessoas tenham iniciativas, certo? Que elas possam participar das decisões, principalmente das decisões relacionadas ao seu trabalho. Isso faz com que as pessoas se envolvam e acabem melhorando o seu grau de satisfação e na verdade, o bem-estar. Existe também a questão do equilíbrio trabalho-vida. Quando falo equilíbrio trabalho-vida, quer dizer, equilíbrio da vida no trabalho e da vida fora do trabalho. Esse é um assunto difícil, de difícil solução, porque ainda nós temos aquela ideia de que o funcionário bom é aquele que trabalha além do expediente. E hoje sabemos claramente que não é a pessoa ideal. Este funcionário vai te deixar a mão ali na frente, certo? Este funcionário poderia, este colaborador, como as empresas costumam falar hoje, ele poderia dar muito mais se ele tivesse um equilíbrio trabalho-vida. Por quê? Porque nós somos um global. Nós temos várias áreas. A gente costuma muito analisar, né, o eu profissional, o eu espiritual, né, o eu afetivo, como se fossem pessoas distintas, né, como se nós estivéssemos num departamento distinto. Mas nós somos um todo. E o grau de satisfação que você tem numa área da vida que você valoriza, você transfere para os demais. Então, se você tem insatisfação na sua vida profissional, você transfere isso para a sua vida, para o seu casamento, por exemplo. Para dentro de casa. Por exemplo. E o inverso também é possível. Agora, quando você também tem o grau, quando você tem satisfação, você vive bem, tem uma vida mais equilibrada, você transfere isso para o seu trabalho. Daí permite que a pessoa possa também ter uma quantidade de emoções positivas maiores do que emoções negativas. E esse talvez aí seja a pedra de toque da psicologia positiva. Os próximos desenvolvimentos, Leandro, vão estar exatamente como você aumentar, e isso é totalmente possível, hoje os experimentos comprovam como você pode fazer com que a pessoa, a partir das suas decisões, ela possa aumentar a quantidade de emoções positivas em relação às emoções negativas. E quando isso ocorre, o que a pessoa faz? Ela se abre, ela se amplia. E o que é mais? Ela se constrói. Então, aquele sujeito que não tem equilíbrio na sua vida profissional em relação à sua vida pessoal, ele está truncado. Ele poderia se desenvolver muito mais se ele tivesse esse equilíbrio.
Agora, a gente observa isso, né? Quer dizer, os executivos, as pessoas que estão construindo grandes carreiras e que passam a semana no escritório, quer dizer, o dia vai longe, vai noite adentro, etc, etc. Uhum. Ele tem que abrir mão disso, quer dizer, como é que se dá esse equilíbrio? Como é que ele percebe isso? Na verdade, o que importa não é a quantidade de trabalho ou a quantidade de atividades. Hoje, não só trabalho, mas em termos de atividades, a moda hoje é fazer muito. Isso é tolice. Nós deveríamos ocupar o nosso tempo com qualidade. Então, por que o sujeito precisa trabalhar tantas horas? Tem alguns motivos. Você pode dizer, talvez ele esteja sobrecarregado, talvez a carga de trabalho dele deveria ser dividida por mais gente, ou talvez ele tenha dificuldade em desempenhar. Percebe? Uhum. Existem muitas questões aí para você falar de uma maneira genérica. Mas há como equacionar isso. E eu diria para você, há uma sensível melhoria quando o sujeito equilibra-se. Agora, isso você disse, vale não só para o lado profissional, né? Quer dizer, vale em todos os aspectos, né? Na vida pessoal, dentro da casa, o convívio familiar, etc, etc. Como é que ele percebe isso, por exemplo, dentro de casa? Quer dizer, como é que ele sabe que ele está satisfeito no lado profissional, conseguiu chegar no topo da carreira, mas dentro de casa ele sabe, passo pouco tempo, gostaria de estar mais tempo aqui, eu poderia viajar, poderia ter um hobby de repente. Como é que ele percebe isso? É muito simples, é só você fazer uma seguinte pergunta: como é que eu me sinto em relação a isso? Como é que eu me sinto em relação à minha família? Como é que eu me sinto em relação aos meus filhos? Como é que eu me sinto em relação ao tempo que eu tenho com os meus filhos e com a minha família? Basta você responder isso, você já fez uma avaliação. Mas é que muitas vezes ele vai fazer aquele raciocínio que eu já vi inúmeras vezes. Não, olha, poderia passar realmente muito mais tempo, mas é que eu estou dando prioridade à minha carreira profissional. Então, quando ele acordar vai ser tarde. Porque ele está imaginando que ele é um ser profissional. Leandro, a carreira profissional, ela tem um período da vida da pessoa. Claro que você, em um certo momento da sua vida, você jogar as suas fichas numa atividade, por exemplo, ao tempo de estudar, né, ao tempo da formação e ao tempo da carreira profissional. Mas quando simultaneamente você quer também construir uma família, e você quer construir uma família, voltamos à nossa pergunta inicial. Por que você quer construir uma família? Não, porque isso vai me fazer mais feliz. Uhum. Eu posso ter uma pessoa com quem eu possa compartilhar minha vida, com quem eu possa desenvolver a minha afetividade, certo? Eu posso depois ter filhos, e isso tudo pensando em felicidade, pensando no bem. Eu diria para você, as pesquisas feitas assim, em longo prazo, elas comprovam, dizem mais ou menos assim, 40% das pessoas casadas se dizem muito felizes, enquanto que você tem por volta de 24% das pessoas solteiras, separadas, divorciadas e viúvas que se declaram também felizes. Aí, no momento, as pessoas cometem um erro. Quer dizer que separado agora não é feliz? Não, é um número menor, mas tem. Então, eu diria para você, um bom casamento gera felicidade, gera muita felicidade. Mas, por outro lado, um casamento ruim gera muita infelicidade. Então, eu recomendo aos senhores e senhoras que queiram ter uma carreira e desenvolver uma carreira, dar uma prioridade à sua carreira, fiquem solteiros. Fiquem solteiros, certo? Hoje é muito comum nós vemos aquelas profissionais que esperam para ter o filho até mais tarde, e depois você começa a ver a vida delas, é uma ginástica, né? É uma ginástica. É um Deus os acuda, né? Quer dizer, elas têm quem auxilie, mas uma dificuldade. E uma dificuldade muito grande em dar limite aos filhos, né? Porque é aquela questão assim, poxa, eu já fico tanto tempo longe deles, agora ele quer e eu vou dizer não. Na verdade, elas têm um medo danado de não serem amadas por seus filhos, porque elas sabem que não estão fazendo o papel direitinho. Então, eu já vi pessoas dizer isso, e eu acho que isso é corajoso. Muitas vezes as pessoas estranhas dizem, olha, não vou me casar, vou dedicar a minha vida. Se lá na frente ela chegar à conclusão que ela deveria ter casado, que era importante para ela casar, então vamos retomar todo o assunto. O que você precisa fazer? Você não é uma atividade, você não é um papel. Você é corpo, você é mente
e você é espírito. Se você deixar de lado as suas necessidades corporais, nós não estaríamos nem conversando aqui agora, certo? Elas são fundamentais e todos nós atendemos isso. Quer dizer, é asseio, é alimentação, é a segurança, de onde morar. Se nós deixarmos de lado as questões mentais, afetivas, nós vamos também afetar o corpo. Você tem tantas doenças psicossomáticas, a pessoa descarrega, né, uma mente intranquila, o quanto descarrega no corpo. E da mesma forma a dimensão espiritual, que eu diria para você, Leandro, o século XXI vai ser o renascimento da espiritualidade. Porque essa sociedade que rompeu, que faz assim, o ser... como se você pudesse ter duas pessoas, né? Aquilo que estamos falando, dividir as pessoas, ela mostrou o seu equívoco. Hoje nós temos 10 vezes mais depressão que tínhamos em 1960. 10 vezes mais. A Organização Mundial de Saúde diz que em 2020, provavelmente, ela vai ser já a segunda causa de afastamento de saúde. E eu pergunto para você, a nossa sociedade está cheia de indicadores externos de bem-estar. Nunca tivemos tanta cultura, nunca tivemos tanta alimentação disponível, tanto em qualidade como quantidade, conhecimento. Nós não deveríamos estar mais felizes? Então, o que aconteceu? A sociedade perdeu essa base para te dar um humor mais positivo. São aí os equívocos, são aí, talvez, as histórias mal contadas. Então você não precisa desenvolver uma carreira, você não precisa... Não, o que você precisa é um global. Então, onde a carreira está inserida? A carreira é muito importante. O trabalho, ele é um dos lugares onde você pode ter um elevado grau de gratificação. Por exemplo, naquilo que você faz aqui, tá? Você pode ter um elevado grau de gratificação, mas você precisa colocar equilíbrio. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco com o último bloco, falando sobre a felicidade, a busca pela felicidade, com o psicólogo consultor, o Dalton Rotem, que nos visita aqui nos estúdios da Jovem Pan Online.